Bom, vamos começar então, porque já temos dois, vai ficar gravado mesmo, a gente mantém a gravação. Então, boa noite, boa tarde, sei lá, meninos, tô perdida no espaço, mas enfim, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aqui para fazer perguntas. Hoje, esses encontros são para ser pequenos, mas para serem proveitosos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prova, né? Continuar falando de como resolver uma questão online, numa Olimpíada assim, dar dicas de resolução, dicas de apresentação da prova. E aí, depois a Shirley vai falar um pouco de language, vai falar um pouco de inglês, porque, enfim, a prova tem que ser mandada em inglês, né? E é isso. Então, trouxemos uma especialista aqui, tá? Temos uma especialista aqui, fiquem sossegados. E aí, bom, vou começar a minha parte. Vou falar de uma coisa que alguns de vocês podem pensar, como é que essa prova vai ser corrigida? Bom, é uma prova de um volume grande, ela vai ser corrigida provavelmente com auxílio de inteligência artificial. E aí tem um ponto importante, que se a prova for digitalizada, se ela for feita por meio digital, não apenas uma foto de um caderno, mas se ela for digitada mesmo, né, por assim dizer, se ela for construída no ambiente virtual, eles vão pontuar mais por isso, então eles vão olhar a prova com mais carinho. Não tá claro no edital quanto essa pontuação, como que isso se dá, mas tá claro que, haverá um critério de preferência por essas provas. Aí, imaginação minha, eu entendo que isso é porque é mais fácil corrigir alguma coisa que foi feito no computador. Então, a minha sugestão, resolvam à mão se vocês precisam de um caderno, coisa assim, mas depois tenham esse cuidado de passar no digital, tá? Então, é bom saber, por isso que essas aulas são aulas de dicas pontuais, mas dicas boas para levar vocês, que com certeza vão conseguir resolver os 5 desafios, mas para fazer isso da forma mais bonita, mais justificada possível, mais robusta, que nem a gente fala na ciência, para o quê? Para estourarem, né, nessa Olimpíada, que é isso que a gente quer. Então, eu vou fazer um teste aqui para vocês, mais ou menos de mostrar para vocês um jeito de resolver, principalmente quando tiver equações. Então, eu vou começar aqui compartilhando minha tela aqui acontecendo. Então, tem a prova aberta aqui. Aí você tem a primeira questão parece bem... Então, assim, primeira coisa, gente, muita organização. Responda as questões na ordem. Então, problema A, 2 pontos. Problema B, 2 pontos. Não faz bagunça, não começa o problema A aqui, depois problema B, aí vai para o problema C, volta para o problema A. Não, organize sua prova. Você quer tirar uma nota nisso aqui, você vai organizar. Essa aqui é bem simples, ele só pede para dizer os nomes corretos dos objetos. Eu faria isso e colocaria uma observação das fontes onde eu achei. Então, tirei isso da onde? Cabeça, Vozes da Minha? Não. Eu tirei isso de algum site, eu tirei isso de alguma referência, de uma carta estelar, eu diria o que eu consultei. Então, eu basicamente, se eu fosse resolver essa prova, eu digitaria problema A, essa resolução, tal. Então, A, tal e tal objeto, B, tal objeto, C, tal objeto. E no final, source, né, que é fonte, colocaria as fontes que eu utilizei. Basicamente, assim que eu faria. Acho que seria bem organizado pro avaliador. Então, por exemplo, uma coisa que eu não faria em hipótese alguma é um círculo e puxar uma seta. Porque, inclusive, se tiver, por exemplo, imprimir a prova e puxar um círculo, uma seta, uns negócios assim, porque se for uma inteligência artificial, vai ficar muito difícil para ela entender que você circulou aqui o F e chamou isso aqui de constelação do macaco. Não, ela não vai entender. Tá? Fala. Deixa eu só perguntar rapidinho. Eu perdi a primeira reunião, mas eu estava conversando com o Everaldo esses dias, ele me explicou. A prova, ela aparentemente pode ser em grupo, né? Tem um limite máximo de pessoas? Não, ela não pode ser em grupo. Cada resolução é individual. Cada resolução é individual. O que vocês podem fazer é resolver, discuti-la conjuntamente. Show. Ok? E aí cada um faz sua resposta individual. Então, o que a gente recomenda é conversem sobre a prova, discutam e tudo mais, e aí no final cada um senta no seu cantinho e faz o seu trabalho. Beleza? Tá tranquilo, só perguntando porque ficou meio confusa a fala do Everaldo. Bom tá, saber. Então bom saber, corrige aí do pessoal. Quando você entrega a sua prova, é sua. Tanto que você ganha um certificado de participação seu. A nossa sugestão é que vocês criem grupos de estudo, entendeu? Peguem um maluquinho para fazer com você também. Beleza, ótima pergunta, que bom que você trouxe esse ponto.
Beleza, então isso aqui é isso que eu queria falar. Então, ponto principal 1, organização. Ponto principal 2, como é que a gente resolve equações, como é que a gente apresenta equações. Para algumas pessoas que já estão no superior, isso é muito fácil, já fizeram relatório, já estão acostumados a colocar equações, mas eu vou mostrar para todo mundo, porque a gente tem todo tipo de pessoas aqui. Então, eu vou fazer uma oficina muito prática, muito rápida, aqui no Google mesmo. Então, eu abri aqui um Google Docs, ferramenta gratuita, e aí eu vou mostrar para vocês como que, não só como faz uma equação, porque daí cada equação você vai aprendendo, mas como que a gente organiza isso numa estrutura de texto. Então, algumas ideias. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero falar, vamos resolver um problema envolvendo equações do segundo grau. Só isso. Então, uma função do segundo grau pode ser definida conforme mostrado na equação, não equapão 1. E aí, como é que a gente põe isso? A gente clica aqui em Insert e a gente vem aqui, Equation. E aí, você quer uma nova equação, já tem um espacinho aqui. Como é que eu escreveria uma equação do segundo grau? Aqui é bem fácil, porque ela tem vários ícones. Aqui tem letras gregas, aqui tem operações matemáticas, aqui tem símbolos matemáticos e aqui tem relações matemáticas. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma equação do grau, eu escreveria assim, né? Então, vamos lá. Ax ao quadrado. E ela já põe esse formato bonitinho. Para fazer isso, eu só preciso deslocar as setinhas. As setinhas de para frente e para trás do teclado vão me pondo nos lugares. Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Isso aqui é uma função do segundo grau. Vou dar uns espacinhos aqui e chamar essa de 1. Isso aqui se chama numerar a equação. Então, por exemplo, uma coisa que eu faria aqui, vamos dizer que esse aqui é o problema A. Então, problema A. O que eu colocaria aqui? A.1. Porque essa equação é equação 1 dentro do problema A. E aí você vai organizando. Então, não equação 1, equação A.1. Porque daí não confunde com as equações da B, não confunde com a C. Pegam mais ou menos a ideia? É sobre organização. Numa prova como essa, você ganha se você fizer uma organização. E aí eu falo, vamos resolver um problema envolvendo equações de segundo grau. Uma função de segundo grau pode ser definida conforme mostrado na equação 1. A solução geral da equação A.1 chama-se relação de Bhaskara, né? E esse Bhaskara é meio controverso, eu não vou chamar. Mostrada na equação A2. E vamos construir a equação A2. Então, qual vai ser a equação A2? Notem que aqui eu vou colocar nova equação, aí eu venho aqui. E agora, gente, eu vou pegar esse símbolo aqui. Esse aqui, ó. O x A. Por quê? Porque eu quero fazer o x 1. Que vai ser a primeira solução. Vai ser o quê? Uma fração. E aí a gente faz aquela coisa de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, aí vem aqui no símbolo. Mais ou menos raiz do quê? Raiz do delta. Dividido, e aí vem aqui para baixo na equação, dividido por 2A. Pronto. E boto um nome nessa equação, A.2. E assim por diante. A gente pode colocar, se a gente fez o x1, a gente pode fazer o x2, né? São as raízes da equação. Ele tinha que copiar. Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, venho aqui, só mudo o x2, e aí eu posso, em vez de pôr mais ou menos, colocar o mais nessa aqui e o menos nessa aqui, tá? Isso aqui é bem simples, é Bhaskara, coisa que vocês já viram. Mas para mostrar na equação 2, que são essas duas relações de Bhaskara. Eu ponho x, ou eu ponho assim, eu ponho x 1,2 e ponho mais ou menos. São jeitos que eu vou organizando que tem que fazer sentido. Tudo bem até aqui? Como é que tá pra vocês ver um negócio assim? Já tinham visto relações assim? Já sabiam? Como é que é pra vocês algo assim?
enquanto, tranquilo aqui. Agora que eu vi o comentário da Shirley no site, peguem um maluquinho pra fazer com vocês. Soja, 2024. Foi uma citação em loco. Uma citação em loco. Não viu, eu só registrei a citação. Se a gente tiver que usar mais de uma equação para resolver um determinado problema, seria interessante a gente finalizar, usar aquela equação, descrever ela e depois continuar o problema embaixo? Exatamente. Então, se é vamos dizer que eu vou ter que usar, vamos pensar numa lei qualquer que a gente não tem que usar para não ficar um exemplo. Segundo a lei de Coulomb, aí você escreve a lei de Coulomb, equação C2. E aí depois você não precisa ficar falando lei de Coulomb. Aplicando os dados do problema a C2 e vai indo. Então, pensa que você tem que mostrar para o seu... Você não tem só que resolver o problema. Isso aqui é um nível olímpico e um nível olímpico internacional. Você tem que mostrar para o seu avaliador que você sabe o que você está fazendo e mostrar para ele que tem uma sequência lógica. Então, essa é a ideia. Vai seguindo a sequência lógica. Então, equação 1, equação 2, retomando a equação 1, retomando a equação 4, juntando a equação 4 e a equação 5, obtemos a equação 6. E assim, e vai contando. Isso para a parte que tiver equações, que eu acho que são apenas a 2 e a 3. Mas é um jeito de escrever. Então, texto muito claro, mostrar onde estão as fontes, organizar muito bem organizado suas equações se você for digitar, e se você digitar é melhor. E encare isso como uma oportunidade de aprender a fazer isso, porque, enfim, é útil, todo conhecimento é útil. E essa parte. Então, essa é a minha dica principal, é que vocês tentem fazer assim. Então, resolvam no caderno e sempre de forma muito organizada, não pulem etapas. Então, se x igual a x mais 2 igual a 0, então, na equação 1, x mais 2 igual a 0. Fazendo a transformação, x igual a menos 2. Portanto, x igual a menos 2. E vai fazendo mais detalhado. Não precisa ser tão detalhado que nem eu expliquei agora. Não precisa explicar que 2 vezes 2 dá 4. Não precisa ser tão detalhado. Mas ir mostrando. Nilo perguntou. No caso, a resolução pode ser feita em um documento avulso e não na da prova, né? É que você vai mandar um documento só. Você pode resolver ali na coisa e depois organizar num trabalho. Pensa que o que você vai mandar à prova é a sua documentação. Acho que você está perguntando se não precisa ser na folha de prova. Não precisa ser na folha de prova, não precisa repetir enunciado, você só tem que indicar. Problema A. Então, você pode colocar no folha. Resolução de Nilo da prova IAC 2024. Aí, problema A. Resolução. Problema B. Resolução. Tá? Isso é suficiente. Beleza essa parte? Então, essas eram as dicas principais que eu queria dar, chamar a atenção na importância da organização das respostas, e agora eu vou deixar a Shirley falar, se a gente conseguir que ela pare de falar. O desafio não é deixar a Shirley falar, o desafio é conseguir que ela pare. Você quer que eu compartilhe a tela ou você compartilha, Shirley? Não, posso compartilhar. Então, perfeito. Olha, eu sou tão quietinha, gente. Boa sorte. Não é? Deixa comigo, depois eu vou me ajeitar com ela aqui, entendeu? Ela sabe onde eu moro! Nem posso falar em casa, a gente conversa porque a gente tá na mesma casa. Eu tô vendo esse quadro aí atrás de vocês e falando, ué, gente, é o mesmo quadro, será? A gente tá na mesma casa, né? Ela tá lá no quarto dela, no outro lado do corredor, e eu tô no meu quarto aqui, na outra ponta do corredor, né? Então vamos lá. Bom, gente, eu acho que assim, quando a gente pensa, né, na linguagem, no idioma em que a prova vem, e obviamente eu já comentei com vocês na nossa primeira aula, né, que tudo vem em inglês, as novas descobertas, as pesquisas, né, o que a gente chama em inglês. Hoje em dia a gente nem fala mais inglês, a gente chama de língua franca. Então, acho que uma coisa que vocês têm que ter em mente é que essa prova aqui, sendo sobre física, ela tem muito vocabulário científico, né? Vamos colocar dessa maneira. E se a gente pensar, sempre que você cria termos científicos, isso aí é histórico, né? É uma tradição histórica, você cria eles em latim, né? Você dá nome a novas descobertas nas ciências
sejam elas das ciências exatas, ciências biológicas, você acaba seguindo os termos em latim. E olha a nossa sorte, português é uma língua latina. Então, para a gente entender essa prova, né, essa prova não, esse round de qualificação, é muito simples. Porque se você olhar com carinho, as palavras que estão aqui são todas muito parecidas com o português. Então, a gente tem uma gama do que a gente chama de palavras transparentes. Que quando você olha para ela, o que é uma coisa transparente? Você olha e você vê o outro lado, né? Então, quando você olha para essas palavras, elas são termos transparentes. Você olha para International Astronomy, Astrophysics Competition, na hora você, só o título da prova, você já entende ele todo, mesmo se você não fala inglês. Porque você vai identificar aqui praticamente todas as palavras desse título aqui são transparentes. Então, pensa muito nisso, né? Se a gente for lá para o Problem A, a gente tem aqui o Hemisphere, Northern, Southern. Se você está falando de Hemisphere, que são os hemisférios, né? Então você vai pensar, peraí, se tem esse Northern aqui e esse Southern, claro que está falando de hemisfério norte e hemisfério sul, né? Então você já consegue identificar isso. Então é muito fácil você entender o que a prova quer de você, apesar de estar numa língua estrangeira, se você, caso você não seja proficiente nessa língua estrangeira, que nesse caso é inglês, mas por conta de ser uma prova, né, uma avaliação, uma atividade relacionada à física, a gente tem muito vocabulário que vai parecer com português. Então, assim, isso aí você já matou entender a prova. E, basicamente, para você resolver essas questões, você tem que entender. A gente sempre fala, né? A maioria dos problemas dos alunos com as ciências exatas, matemática, física, na verdade, é entender o enunciado da questão, né? Então, é basicamente texto. Então, quando você for fazer essas atividades aqui, procura esse tipo de coisa, ó. Você vai olhando e aí você acha as palavras, ó, que são muito parecidas com o português, e aí você se... Ops, isso não, essa não, né? Assim também não. Não a frase toda. Mas você acha as palavras que são muito parecidas com o português e você se encontra na prova, né? Aqui, ó, different. E tem palavras também que não são parecidas, que não são transparentes, mas que são palavras conhecidas e que a gente até usa, são estrangeirismos na língua portuguesa. Tipo essa aqui, ó, night, né? Você nunca ouviu falar alguém que pediu um vale night para parceiro ou para parceiro, um vale night para poder sair com os amigos ou com as amigas, né? Então, palavra transparente, palavra conhecida, né? Essa aqui, ó, essa aqui é transparente, essa aqui é conhecida nossa, né? E aí você vai numa dessa aqui, ó. Shirley, essa aqui não é tão transparente, mas é parecidíssima também com o português. Se você pensar na raiz dela,